do Facebook e também do YouTube. Abra sua Bíblia aí também, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, ela sirva para nós de força, de direção, de refrigério para a alma, através da ação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o nível de oração. Irmãos, Jesus, ele nos ensinou a orar aqui mesmo no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 6. Ele disse assim: portanto vós orareis assim. Mateus 6, do 9 em diante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus recomendou e disse assim para todos que o ouviram: vós orareis assim. Então, existe uma maneira de você orar, existe uma forma de você chegar diante de Deus, existe uma forma de você buscar a Deus. A irmã Penha está ali? É você mesma? Olha, eu estava esperando te achar aqui. Meu Deus, eu tomei até um susto agora. Pessoal, venceram meus olhos. Não é mesmo? Meu Deus! Deus abençoe. O que acontece? Nós, quando temos esse desejo, essa vontade de estar na presença de Deus, nós precisamos entender que existe um nível de comunhão com Deus que nós precisamos atingir, que nós precisamos chegar nele. E qual é esse nível? A Bíblia chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu vou falar uma coisa para vocês: não é a boa e agradável, perfeita vontade do César, não é a boa e agradável, perfeita vontade da Adriana, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, criança pequena, ela é cheia de vontade. Vocês que são pais, avós, tios, vocês sabem disso. A criança, ela quer muita coisa. Eu fico vendo, por exemplo, nos dias de hoje, quando, para você deixar uma criança quietinha, então mistério. Aí a criança pega o celular, fica uma beleza. Aí quando a mãe vai pegar o celular, ou o pai, alguém, aí a criança fica brava. Por quê? Pegou, não quer ela não quer entregar. Quando você vai brincar com uma criança no lugar, ou você vai, por exemplo, no supermercado com uma criança, ela sai juntando tudo que ela vê, e as pessoas já colocam aquilo que criança gosta na parte de baixo. Por quê? Para a criança já pegar. E ali, se você for fazer a vontade da criança, ela quer tudo. Todo lugar que você for, no shopping, na praia, em qualquer lugar, a criança vai querer tudo. Tudo que ela vê, ela quer. Mas tudo que a criança vê e quer, ela pode ter? Não. Só que tem uns lugares, e aí você observa quando a criança faz birra. Todo mundo aqui já presenciou isso, com certeza, uma criança fazendo birra, que é rolar no chão, gritar, fazer escândalo. E tudo que a criança quer é o quê? É alguém que fala: tadinha. Por quê? Porque aí ela já se realizou. Agora vamos supor que uma criança está chorando e você deixa ela chorar. Ela vai chorar, e quando ela terminar de chorar, o que vai acontecer? Ela vai ficar bem, ela vai fingir que nada aconteceu. Eu acho isso tão bonito nas crianças. Ela pode ter chorado, mas depois quando termina, ela faz assim, vive a vida dela, passa o dia. Aí você vai falar assim: mas como nós que somos adultos, quando você chora, ou quando você passa por uma decepção, às vezes demora dias para você se recuperar, porque você fica com aquilo: como é que pode essa pessoa? Olha só, eu estou tão sentindo, ninguém está vendo o que eu estou sentindo. Criança não, ela chora muito, ela esbraveja, ela não quer, depois passa. E quando passa aquela tristeza da criança, quando passa aquele problema da criança, ela fica normal. Então, todo mundo aqui sabe que quando uma criança está irritada, está fazendo birra, você tem que deixar. Você não pode chegar lá e falar: o que aconteceu? Aí ela fica mais incentivada a poder fazer mais birra, a chorar mais, porque ela está ali assim. E nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós estamos no nível dos bebês, nós estamos no nível das crianças de 2, 3 anos, que quando não recebe uma coisa, fica magoado, fica chateado, grita, chora, esbraveja. Esse é o nível básico de quem está na presença de Deus. E tem muitas pessoas que elas já estão há anos na presença de Deus, mas elas ainda estão no nível básico. Elas ainda estão ali chorando e pedindo. Elas não conseguem falar assim: tá bom, mãe, já que a senhora não pode comprar, tudo bem, um dia Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir. Ela não está nesse nível ainda. Ela ainda está naquele nível de dizer: por que Deus me fez nascer nessa família? Por que Deus não me colocou como filha do Silvio Santos? Porque, poxa, Deus me fez nascer logo nessa família e ter logo essa dificuldade. Por que Deus não me deu uma mãe rica? Por que Deus não me deu um pai rico? Então aí é que está o choro e a tristeza do filho mimado. Ele nunca aceita a condição que ele tem, ele nunca aceita a casa que ele mora, ele nunca aceita a esposa que ele tem, o marido que ela tem, nunca aceita os filhos. Por quê? Porque a pessoa está sempre querendo mais. Ela sempre está querendo algo maior. Ela sempre está... Vocês já viram aquelas pessoas que todo mundo é feio para ela? Todo mundo é feio, ninguém serve, ninguém... Então essa é aquela primeira, é a base, é o nível raso de muitas pessoas que querem viver como filhos de Deus, que querem estar na presença de Deus, mas alguma coisa na vida delas não está bom. Por quê? Por exemplo, se ela come só ovo, está ruim. Se ela come só carne, também está ruim. Se ela passeia todo mês, está ruim. Se ela... nada está bom, nada, a pessoa não se satisfaz com nada. E é aqui que nós temos que observar qual é o nosso nível na presença de Deus.
Você consegue se satisfazer com um cafezinho? Você consegue se satisfazer com feijão, arroz, com o básico? Ou você não consegue se satisfazer com nada? É assim que nós temos que pensar o nosso relacionamento com o nosso pai. Porque veja bem, todo pai e toda mãe e todo familiar que quer o bem do seu filho, ele não vai mimar o seu filho. Ele vai tratar o seu filho da forma correta. Porque se ele mimar a criança, ele sabe que essa criança no futuro ela vai ter problema no ambiente de trabalho, ela vai ter problema na escola, ela vai ter problema na faculdade. Então, o pai e a mãe, mesmo que o pai possa dar tudo para o filho e para a filha, o que o pai e a mãe fazem? Eles vão dosar. Hoje você pode, amanhã não. Agora eu vou te dar, amanhã eu não vou te dar. Isso é coisa de pai, de mãe, de família. Mas sempre tem um tio, uma tia que faz tudo que a criança gosta. Tio pode, vó pode, mas pai e mãe tem que fazer o quê? Educar. Pai e mãe tem que dar direção. E todos nós temos esse entendimento. Só que quando nós trazemos isso para a presença de Deus, o que acontece na presença de Deus? As pessoas, elas começam a achar assim, não, Deus não podia ter feito isso comigo. Deus não podia ter me deixado nessa situação. Deus não podia ter me tratado desse jeito. Porque, poxa, eu estou na presença dele, eu estou buscando a ele. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo justamente na minha família? Então é aqui que mora a questão de que se você compreender isso, você vai subir de nível na presença de Deus. Você vai começar a amadurecer na vida. Você vai começar a entender a vida. Você vai começar a compreender e chegar perto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que o Senhor Jesus mostrou aqui. Jesus, ele ensinou os discípulos a orar e ele viveu a sua oração. Porque o início da oração que eu li para vocês é o seguinte, olha, primeiro se dirigir ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí vem o segredo do filho amadurecido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Irmãos, eu sou cheio de vontade, eu sou cheio de mania, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Pensa numa pessoa difícil na sua vida, multiplica por 100, sou eu. Difícil, sou um ser humano muito difícil de lidar. Muito. Sabe por quê? Eu joguei numa escolinha de futebol quando eu era adolescente. E na escolinha de futebol eu aprendi, e acho que todos os homens aqui, até as mulheres também têm jogado futebol aí, ou qualquer esporte, é assim, ó. As pessoas que jogam com você te xingam. Os pais das pessoas que jogam com você te xingam. O seu treinador te xinga. O time adversário te xinga. Os torcedores do lado de fora xingam você. Se você encosta na bola, tem mais 11 pessoas pedindo: toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Aí o lado de fora fala: não, toca pra fulano. Vira, agora, tá. Aí todo mundo grita com você, todo mundo fala. É uma pressão. Eu fico imaginando aqueles jogadores nesses estádios gigantes. Porque você tem que aguentar a pressão, você entende? Todo mundo falando com você. Aí você pensa: o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que estão gritando lá fora? Eu vou fazer o que aqui? O que eu faço agora? E aí muitas pessoas, diante da pressão e da dificuldade, elas não conseguem avançar. Porque às vezes a pessoa erra, a pessoa falha, porque ela está sendo muito pressionada, porque ela está recebendo muita pressão. Então preste atenção, irmão, a pressão da vida, a pressão do dia a dia, aquela cobrança que você tem, aquelas pessoas que criam expectativas sobre você, nada dessas expectativas devem afetar a sua vida. Você tem que fazer a vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você hoje vai precisar entender o seguinte: que o filho amadurecido, ele sabe quem ele vai ouvir.
Ele sabe o que ele vai fazer. Ele não vai jogar para a plateia, ele não vai jogar para o time adversário, ele vai jogar para o seu time. Então, quando você entra concentrado num jogo, numa partida, você sabe o que você tem que fazer, porque você treinou. Você sabe como você deve se comportar, porque você participou de um treino, você participou das coisas. Então, muitas pessoas na vida vão olhar para você e vão falar: desiste, para, estaciona, nada vai acontecer. Mas você não está ouvindo essas pessoas, você está ouvindo a voz de Deus, porque você segue a palavra de Deus, porque você é um filho amadurecido, você é uma filha amadurecida, você está em outro nível. Porque quando você chega nesse nível, um dia alguém pode até te fazer um elogio, mas vai ser raro. Vai ser raro a pessoa reconhecer alguma coisa que você fez. Vai chegar a você e falar assim: rapaz, você jogou bem hoje. Não, sempre vai ter uma coisinha que a pessoa vai falar: olha, você até que jogou, mas está faltando isso. Está faltando melhorar o cruzamento, está faltando melhorar o passe, está faltando melhorar o cabeceio. Olha, você viu aquela bola, era você ter virado para a direita, você virou para a esquerda. Então toda hora vai ter alguém te corrigindo, toda hora vai ter alguém falando com você. E se você não amadurece, sabe o que acontece? Você chora. Você entrega, você tira a chuteira, você vai para o vestiário, você vai embora triste. Por quê? Porque você não consegue suportar a pressão. Então, essa pressão de um esporte coletivo é a pressão da vida, é a pressão do dia a dia. Quando você desce no metrô de São Paulo e você vê aquela multidão, é gente, se você não andar, você é atropelado. Porque sai todo mundo de uma vez e você sai de um lugar e vai para o outro e você olha aquela multidão e você vê aquele monte de gente. Se você não tiver convicção de quem você é, de que você tem que ouvir a voz de Deus, você vai ficar no meio do caminho, você vai chorar, você vai se lamentar e você vai dizer assim: olha, eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei porque tem tanta gente, eu não sei porque tem isso, eu não sei porque tem aquilo. Então, essas razões que eu mostrei aqui para vocês, até aqui, é para mostrar para você que a vida não é fácil, que a vida você vai ter que enfrentar dificuldades, você vai ter que enfrentar coisas que vão fazer você amadurecer. Tem criança de 10 anos que já é madura como se fosse de 50. Tem crianças que amadureceram rápido por causa da dureza da vida. Tem pessoas que, por exemplo, têm 50 anos e se comportam como adolescente, porque não amadureceu, não cresceu, não subiu de nível. Irmãos, esses exemplos do dia a dia que eu estou dando para vocês, que acaba te endurecendo, acaba fazendo você ter um determinado comportamento, vale para a vida espiritual. Por quê? Quando eu estou falando aqui, com certeza você se lembrou de alguma coisa do seu dia a dia. Você se lembrou de alguma coisa da sua vida que você já passou, que você já viveu, pressões que você tem vivido, dificuldades. Só que o que nós vamos fazer diante de todas essas pressões? A certeza da vitória, ela está no que Jesus ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a quem você está ouvindo? Ao Deus Pai Todo-Poderoso. Você está aqui para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Você está aqui para quê? Para fazer aquilo que agrada a Deus. O seu corpo louva quem? Ao Deus Criador. A sua vida, a sua profissão, ela louva quem? Ao Deus Criador. Quando você anda em qualquer lugar onde você vai, você representa o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então, nenhuma pressão vai mudar você. Quem amadurece, irmão, ele não se dobra da pressão do mundo. Quando a pessoa quer te levar para o pecado, quando a pessoa quer te levar para fazer uma coisa errada, ninguém tem poder de mudar o seu caráter, quem você é. Porque se você amadureceu, você diz: eu não faço, eu não vou, porque eu sigo a vontade de Deus. É algo pessoal. Então, às vezes, por que Deus permitiu então que a gente passasse por tantas dificuldades? Para que nós aprendêssemos.
para que nós aprendêssemos a sofrer, para que nós aprendêssemos a passar pelas dificuldades da vida, e quando chegar a hora, você saber se posicionar. Então, por que as dificuldades vieram para todos nós? Para que hoje você se mantivesse firme na presença de Deus. Por que você está passando por uma dificuldade hoje? É para que você possa estar firme amanhã. Amanhã você vai estar firme. Isso, a dificuldade, o problema, a luta, ela nos amadurece. Ela levanta o nosso nível, ela eleva o nosso nível. Quanto mais pressão você passa no esporte coletivo, mais preparado você fica para as dificuldades diante das situações, diante das dificuldades que nós passamos. Eu falo para vocês algo: Deus, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Mas o que Ele quer fazer? Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos tratar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer que nós possamos subir de nível. Por que Jesus ensinou a gente começar a orar assim? Porque depois vem os nossos pedidos. Primeiro vem a vontade de Deus e depois vem a minha vontade. Primeiro vem a vontade de Deus e depois vem a sua vontade. Primeiro vem aquilo que agrada a Deus, depois vem aquilo que me agrada. Primeiro vem aquilo que agrada a Deus e depois vem aquilo que te agrada. Se você entender isso, você amadureceu. Você já está firme, você vai conseguir suportar as dificuldades. Mas se você não chegar nesse nível de entender que muita coisa você não domina, muita coisa você não controla, mas Deus está no controle, Deus domina, e você se submete à vontade de Deus, você se curva ao querer de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. A maior prova que Jesus passou foi a leitura inicial que nós fizemos. Jesus no Getsemane, no finalzinho, onde ele já estava se preparando ali para deixar este mundo morrendo e depois voltar para este mundo ressuscitando dos mortos. Aqui ele chama 3 pessoas para orar: Pedro, Tiago e João. E ele chega no Getsemane. O Getsemane, a palavra Getsemane significa lagar de azeite. É um jardim, ele é um terreno cercado e fica ao pé do Monte das Oliveiras. Neste lugar que existe até os dias de hoje, Jesus chegou ali e ele foi para orar. E o sentido da oração de Jesus era uma oração de dor, era uma oração de dificuldade. E nós vemos nos demais textos bíblicos que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Tal era a pressão psicológica, a tristeza, a dificuldade que ele estava. Talvez hoje você possa estar passando por algo semelhante. Talvez o seu dia foi um dia triste. Talvez a sua semana foi uma semana triste. Talvez as coisas não funcionaram. Jesus estava vivendo uma semana triste. Jesus estava vivendo uma semana que ele sabia que alguma coisa ia acontecer. E veja que a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Jesus estava triste. Jesus estava assim, bem amargurado. Porque ele tinha uma tristeza profunda. E aí, meus irmãos, revela a humanidade. Diante da pressão do ambiente, a pressão da possível morte, a pressão da dor, a pressão da dificuldade, qualquer pessoa pode se entristecer, qualquer pessoa pode se amargurar, qualquer pessoa pode ter aquele momento, porque Jesus teve. E é aqui, irmãos, que nós vamos crescer. É aqui que nós vamos melhorar, quando nós compreendemos que toda dificuldade, toda dor vai nos levantar, vai nos proporcionar algo melhor, porque aquela dor, ela não vai durar para sempre, ela é um momento que nós estamos passando, a amargura, a dificuldade. E aqui eu entendo que quando você está passando por esse momento, você tem que fazer o que Jesus fez: prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Veja que Jesus nos ensinou a orar, começando dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e depois fazer os pedidos pessoais. Agora, na dor, Jesus inverteu a oração que ele ensinou. Primeiro ele pediu pela dor que ele estava sentindo. Presta atenção, o que é o sofrimento?
Num momento de dor, de sofrimento, às vezes o seu pensamento muda, a sua dor é tanta, a sua dificuldade é tanta que você muda a forma de pensar, e foi isso que aconteceu. Jesus, ele fez a oração da forma que ele ensinou, só que ele começou primeiro a falar dele, ele falando assim: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia. Aí ele já volta para o centro e diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja, é aqui, irmãos, que nós devemos estar. Mesmo que, às vezes, num momento de dor, de dificuldade, num momento onde você falou: ai, Deus podia me responder. Aí você para: não, calma. Se Deus não respondeu ainda, é porque não está na hora. Deixa eu continuar firme com o Senhor. Então, este nível, que às vezes a gente baixa o nível, tá? Às vezes a gente fica triste, a gente chora, às vezes a gente grita, às vezes você se desespera. Jesus passou por isso. Só que veja bem, a palavra que eu quero dizer para vocês é: não fique no nível raso, não fique no nível baixo, volte para o centro da vontade de Deus. Espera aí, Senhor, eu sei que eu falei o que eu não devia, eu sei que eu me comportei de um jeito como se fosse uma birra. Eu fiz birra, Senhor, eu admito, eu falei o que eu não devia, eu me comportei mal, mas eu quero dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não for possível fazer o que eu quero, eu estou disposto a me render ao que tu queres. Eu estou disposto a fazer a tua vontade. Você, irmã, vai orar da mesma forma. Eu estou disposta, Senhor, a fazer a tua vontade. Eu estou disposta, Senhor, a seguir o teu querer, irmãos. Às vezes é difícil, mas é necessário subir o nível da nossa oração. É necessário subir o nível da nossa comunhão, porque isso se trata do individual. Por mais que eu ore por você e você ore por mim, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer a sua oração. Você vai ter que falar o que você está sentindo para Deus. E no final você vai dizer: Senhor, o Senhor já viu como é que eu estou, mas eu sou submisso à tua vontade, eu sou submisso ao teu querer. Jesus, irmão, para reafirmar isso, ele repete esta oração. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele faz a mesma oração, ele não muda a oração dele. Então, irmãos, depois que você amadurece, você entende: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. É para este nível de oração que eu estou te chamando hoje. Quando você, daqui a alguns minutos, estiver com o seu joelho dobrado, estiver orando a Deus, que você lembre da oração de Jesus: Pai, se possível, me livra, mas se não for da tua vontade, eu me submeto a ela, e que seja feita a tua vontade, e que eu te glorifique, e que eu te exalte nesta dor, neste problema, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Irmãos, a angústia vai passar, a birra vai passar, aquela raiva vai passar, e você vai se comportar da forma que Deus já quer que você se comporte, dizendo: Senhor, olha aqui, Senhor, agora eu estou bem, tá? Agora eu já entendi a tua vontade, agora eu já compreendi o teu querer para a minha vida, então eu me submeto, então eu me coloco diante de ti, então eu digo: eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que te agrada. Quando Jesus se levantou e chegou, os discípulos já estavam dormindo de novo, ele falou: agora vocês podem até dormir aí. E Jesus, ele pega e fala: já chegou o que me trai, vamos embora. E foi para a cruz, e foi para o sofrimento, e foi e passou por tudo, e ressuscitou no terceiro dia. Então, eu entendo assim: se você amadurecer na presença de Deus, se submetendo à vontade do Senhor, se submetendo ao querer de Deus, e entendendo que não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta se debater, você tem que enfrentar a dificuldade, e no final o juiz vai apitar: acabou o jogo e você foi vitorioso. Entendeu? Mas se você não suportar essa pressão, se você não aguentar, se você não levantar, já chorou, irmão, já passou pela luta, agora é a hora de você se levantar e falar: vamos enfrentar o traidor, vamos enfrentar a vida, vamos enfrentar as lutas, e o Senhor está conosco. E ele foi para a cruz. É aqui, irmãos, que nós estamos. Nós vamos
Vamos firmes, vamos com certeza, vamos com convicção. E no final, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com você sendo um vitorioso, uma vitoriosa diante de todas essas lutas que nós temos passado no dia a dia. Você sabe que eu não falei com você, eu não te vi. E o bom de igreja grande é isso, né? Que a gente quase não se vê, não está perto um do outro. Então você sabe que ninguém falou nada comigo, que eu não inventei, que eu não falei nada. E é o Espírito de Deus ministrando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por favor, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nesse